Tradição é tradição, a gente tá aqui mais uma vez pra castigar, pra massacrar séries que decepcionaram a gente nesse ano. Porque a gente foi lá, a gente se dedicou. Mas o que a gente ganhou, né? Pô, você ganhou dor de cabeça. Então vem comigo que esse vídeo aqui vai descascar as 5 séries que eu achei que mandaram muito mal, ok? Será que a minha opinião vai bater 100% com a sua? Dificilmente, né? Mas vamos ver agora. Se prepara, que eu vou descascar mesmo. Tudo que eu não falei, que eu tinha que falar na hora, eu vou falar agora. Vamos lá. Peter aqui! Já dizia o ditado, você deve ter ouvido, né? Quem perdoa é Deus. A gente não perdoa e nem esquece as séries que fizeram a gente, pô, se rasgar de raiva, você sabe disso. Ô, rapaz, a gente tá aqui há muito tempo, a gente já passou muita raiva junto, né, galera? A gente tem uma estrada boa, né? A gente tem uma estrada junto boa. Então, por isso, eu selecionei 5 títulos que foram desastrosos em 2022. Lógico, desastrosos pra mim, né? Mas pra muita gente também. Tem exemplo de produção ruim, de roteiro mal feito, tem de adaptação que deu errado. Eu fiz aqui o puro suco da discórdia pra gente desabafar. E eu tô meio energético agora, por isso que eu tô meio coelho bing bing ricochete. Preparado pra soltar os cachorros comigo? Tá com sangue nos olhos pra gente poder falar pra caramba? Eu acho que esse ano a gente realmente vai concordar em tudo, hein? Talvez a gente consiga concordar em tudo. Então prepara pro show de horrores agora, mas antes, se inscreve no canal. Estamos começando 2023, quase que eu falei 24. Estamos começando agora 2023, mas pô, vamos começar com o pé direito, começar junto. Muita coisa pra acontecer em 2023. E olha, a cada 10 pessoas que assistem esses vídeos, 3 não estão inscritos no canal. Porra, dói, galera, dói. E pô, é bom demais saber que você tá entrando pra dar força pra gente, pô, conseguir sempre trazer pra você material casca grossa, material bom pra sempre te deixar informado. Obrigado por isso. Desejo pra você um ano top das galáxias. Vamos começar. Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Um marketing gigantesco, um orçamento astronômico. Pra quê? Pra quê? Peraí. Pra quê? Tinha que perguntar assim, o quê? Os Anéis de Poder foi uma demonstração clara, galera, que visual deslumbrante não segura público. Porque, beleza, visual é bacana demais, mas, pô, se é pra ver visual, bota um porta-retrato, né, que a gente vai mudando. Porque ali, tipo, faltou uma coisa. Porque o que é importante mesmo numa série é a história. Série, filme, né? E nisso a série falhou miseravelmente. E é difícil, você encontra uns ou outros. Porque sempre tem aquele cara, aquela pessoa que é tipo muito fã, não quer admitir, demora pra admitir que tá ruim. Mas pô, a gente tem que deixar um pouquinho de lado aquele coração. Falou, pô, podia ter sido, a história podia estar melhor, né? Os Anéis de Poder tinha tudo pra ser a série do ano se quisesse. Se quisesse era a série do ano. Mas na real ela conseguiu frustrar a gente em 90% do tempo. Não tem condições de uma produção desse nível se apresentar como um negócio entediante. Tipo, não pode nem se dar o luxo de fazer isso. Né? No final, quem não abandonou a série ficou só pra completar a missão, pra ver como é que ia acabar, né? E quem sabe se ia melhorar. O cara fica lá, depende, pô, até o último minuto. Será que vai melhorar? Não melhora. Por isso, a lista da vergonha começa com os Anéis de Poder. E pra vocês, concordam com essa série? Halo! Falando em beleza na tela, já não basta eu, né? Halo veio com visual incrível também, visual lindíssimo, mas, galera, Halo trouxe tantos problemas, trouxe problemas gigantescos de adaptação do game, e era coisa séria, tipo, não era detalhezinho. Mexeram na trama, mexeram na personalidade de personagens importantes, aquela bagunça que eu e você, a gente sabe como é que é quando faz aquelas adaptações que, eu não sei, o que... Sério, eu pergunto pra você que tá desse lado. Por quê, cara? Por que os caras... Será que eles, olha, vamos adaptar? Mas não, esse personagem principal não precisa. Não, mas a história dele é assim, ó. Não, mas vamos fazer desse outro jeito. Mas não, tudo diferente, né? Por que os caras fazem isso? O erro de Halo foi alterar muito uma história que já existia. Aí a fanbase cai em cima pra caramba. Com razão. Porque qual é o bait da parada? Quando é uma adaptação, qual é o bait? A adaptação. A galera que vai lá... Porque você pode estar falando, qual o problema de não adaptar certo? A gente vai lá e assiste uma história nova. Pra você que não conhece, não tem problema nenhum. Mas pra galera que conhece, foi baitada, né? Levou uma isca, foi puxado. Porque, pô, eu quero ver a adaptação do game que eu gosto. Aí chega lá outra parada. Pra piorar, deram aquela forçada na lacração. E o impensável aconteceu. O Master Chief veio sem um pingo de carisma. Aí forçou demais. Halo virou mais um número, né, na estatística de que filmes e séries de games provavelmente vão dar ruim. Por isso o 4º lugar da minha lista vai pra Halo. Miss Marvel. Era pra ser uma obra maneira. Você tem que concordar. Pô, a premissa era maneira, né? A gente esperava que seria uma ótima oportunidade pra introduzir os Inumanos no CM. Mas é até difícil saber por onde eu começo a falar, porque Miss Marvel é uma série toda ruim. Que série ruim, que série chata. Não dá pra acreditar que essa série foi aprovada. Não dá... E pior, foi realizado, que ela aprovou, o cara aprovou, mas eu não quero fazer. Tinha que ter parado por ali, né? Ainda foi bem avaliada, pra tu ter noção, não consigo acreditar nisso. Lógico, tem aquela questão de que foi bem avaliado e muitos de vocês podem estar falando, como é que foi ruim, Pedro, se foi bem avaliado? Pois é, aí que tá.
foi a série mais dropada de todas que existiu no Disney Plus e acho que do streaming atual. Foi mais dropada, ou seja, o cara vai lá, assiste o primeiro, ótima, e vai e não assiste mais. Ninguém assiste mais, por isso tem boa avaliação. Mudaram os poderes da Kamala, o roteiro foi uma das coisas mais fracas que eu vi nos últimos tempos. Parecia que a essência heróica foi deixada em segundo plano e a série serviu como um veículo de panfletagem para um monte de falas, situações baseadas em ideologias. Apesar de eu achar que foram muitas coisas de inclusões bacanas, que fizeram muitas pautas bacanas e necessárias, eu achei que a série como um todo foi muita vergonha alheia, tá? Não por causa das pautas ideológicas, não tem nada a ver com isso. É porque realmente a história foi chata, foi vergonha alheia da personagem, tudo. Mas em alguns momentos na história, sim, dava uma forçadinha. Não precisava forçar tanto assim. Por quê? Sacrifica a história. A gente já tá de saco cheio disso, né? Nessa coisa de sacrificar boas histórias em nome de lacração. Isso não funciona. Ficar batendo nessa mesma tecla desensibiliza o público para assuntos sérios. E ainda estraga filmes e séries que poderiam ser muito bons. E Miss Marvel tá aí, mais um exemplo disso, somado ainda com a falta de capricho na produção e o fato de ter virado uma série infanto-juvenil bem bobinha. Aquelas sériezinhas bem pra criancinha, tipo Carrossel. Eu não vi, mas parece, né? E por causa desse combo de vacilo, Miss Marvel tá aqui nessa lista também. She-Hulk. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Essa ainda é pior. Eu tô na ordem, ok? Isso aqui é um top, tá? É um top do menos pior pro mais pior, se é que isso existe. Então, nada pode ser tão ruim que não possa piorar, justamente porque eu tô nessa lista aqui, prova disso é que depois de Miss Marvel veio She-Hulk pra ofender a nossa inteligência. Imagina pegar uma personagem irada dos quadrinhos e fazer ela se tornar a coisa mais detestável do mundo. E tipo, olha, vamos lá, você pode estar falando assim, que isso, olha lá o que ele tá falando. Pô, tá boa. Não é só eu, foi mal avaliada, a galera não gostou, muita gente gostou, se você gostou, parabéns, mas é a minha lista, né, é o que eu achei. Tipo, você deve lembrar bem, né? A trama era horrível. O CGI, você que tá aí, que eu gostei. Você gostou do CGI também? Se você gostou do CGI, para. Não dá pra falar com você, não dá. Foi bizarro, o CGI foi bizarro. Né? Era CGI de PlayStation 2. E olha que o PlayStation 2 tá melhor ainda, hein? Enfim, o modo de trabalhar os personagens tipo, foi um fiasco. Ficou caricato, ficou mal feito. Mas desgraça nunca vem sozinha. O roteiro veio cheio de mimimi, aí botaram comédia no meio, mas não tinha graça nenhuma. Sabe aquela coisa de tentar brincar com os nerdolas, né? Aquela coisa de, olha, os nerdolas não gostaram. Pois é, nerdola não gostou não. Eu sou um nerdolaço, casca grossa, das antigas, nerdolaço. Pô, não gostei, fazer o quê? Pra mim, She-Hulk foi um desastre total. E se era pra ser assim, não precisava nem existir. Ficou mais feio do que bater na mãe. Por isso tá She-Hulk aqui na lista da vergonha. Resident Evil, a série. Eu não sei que maldição é essa com Resident Evil, tá? Nos últimos anos, nada tem funcionado nessa franquia. Os últimos filmes estão aí pra comprovar o que eu tô falando. E muita gente caiu no golpe de esperar que a série Resident Evil fosse reverter esse jogo, esse panorama, né? A gente tá vendo que, pô, caramba, cadê? Que Resident Evil bom. O golpe tá aí. Caiu quem quis. A série foi medonha. Mas não foi medonha no bom sentido, que poderia ser, né? Pô, medonha, então é bom, né? Não é bom, não. Enquanto a série Os Anéis de Poder tinha dinheiro pra jogar no lixo, Resident Evil fez tudo com troco de pinga. Só pode, tipo, parece aquelas produções, sabe, de carreta furacão. Com todo respeito a você que participa do carreta furacão, porque é maneiro, a proposta é boa. Mas não pra essa série aí, ok? O nível de produção foi vergonhoso, as atuações piores ainda, o roteiro ruim demais. Enfim, eu não consigo lembrar de nada que pudesse salvar Resident Evil. De verdade, tô aqui tentando lembrar, não consigo. Foi tão ruim que a série foi cancelada poucos dias depois da estreia. Então, não adianta falar, eu achei maravilhoso. Você achou, os caras da Netflix, ó, cancela essa porcaria aí. Foi cancelada lá e tá sendo cancelada agora aqui também. Cancelo mesmo, não é verdade? Galera, tô até mais leve. Pude falar agora o que eu não pude falar durante o ano. Vocês sabem, a gente é um canal grande, a gente pisa em ovos sempre. No início, quando você começa um canal no YouTube, preste atenção no que eu vou falar. Você tá até fora do roteiro aqui, mas... Quando você começa um canal no YouTube, você pode falar qualquer coisa. Você tem pouca visibilidade, você pode falar qualquer coisa. Eu falava muito mais coisa no início do que eu falo hoje, muito mais abertamente. Só que você vai tendo muito mais olho em cima de você, muito mais gente monitorando o que você faz, seus passos. Então você começa a ficar retraído, você começa... Ah, então você tá vendido. Não tá vendido, a gente tenta agradar todo mundo, mas dentro da nossa proposta, ok? Hoje eu acabei falando mais coisas, mas você percebe, são coisas que tem gente que não gosta, tem gente que se ofende, mas, cara... É aquela coisa, a minha essência é essa aqui. Essas são as séries que eu não gostei, falei a verdade pra vocês. Vamos ver, eu quero ver agora vocês. O
que vocês gostaram dessas séries aqui? Algumas vocês acharam que eu exagerei, que é isso, PT, você exagerou, não tem problema nenhum. É gosto, é gosto. Se você gostou, eu respeito totalmente você. Mas desabafa aqui embaixo, diz o que você não gostou, diz que faltou alguma coisa. E ó, feliz ano novo. Eu desejo realmente que teu ano, ó, só sucesso. Um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro. Mas não é o ano que tem que ser melhor pra você, não. É você que tem que ser melhor que o ano anterior. Obrigado de coração por isso. Tamo junto. Toca aqui agora, se inscreve no canal pra gente começar, ó. 2023 no embalo, no embalo. Projetinho verão, hein? Até doeu. Tamo junto pra caramba. Espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Bom demais saber que você tá aí, porque eu sei que você tá aí agora. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!